Cinética química, fatores que influenciam a velocidade das reações. Esse é o papo que está aqui na questão 96, uma questão que tem uma relação muito importante, sabe com quem? Com aquela ideia de deslocamento de equilíbrio. Pois é. Inclusive, quem pensou no deslocamento pode ter se confundido aqui em uma das alternativas. Então, meu irmão, para matar todas as dúvidas possíveis, vamos aqui comentar essa questãozinha. Segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. O cara diz o seguinte, ó, que o ácido nítrico é um importante reagente usado no preparo de nitrato de amônio. O fertilizante nitrogenado, industrialmente, o ácido nítrico é obtido a partir da reação de amônia com gás e oxigênio, processo que ocorre em 3 etapas, todas exotérmicas. Então, ele já foi aqui jogando aqui, meu irmão, né, uns elementos para te confundir. Então, etapa 1, etapa 2, etapa 3. Então, repare que são 3 reações que ocorrem, tá, de maneira consecutiva até a produção, tá, do ácido nítrico, que está aqui bonitão. Beleza? Então, na primeira etapa, forma-se um NO, no qual reage com mais oxigênio, formando NO2, um óxido ácido, que reage com água, formando HNO3 e NO. O composto NO é, portanto, um subproduto da reação. Tá? Então, ele está de olho nesse cara. É importante o seu reaproveitamento, senão ele pode ser liberado para o ambiente, onde reagirá com o oxigênio formando NO2. Então, vamos lá. O procedimento que permite diminuir a quantidade formada do subproduto NO é aumentar a... Então, galera, lembra que quando a gente estuda, tá, lá na cinética, os fatores que influenciam, tá, a gente tem vários fatores como, lembra lá, ó, superfície, tá, de contato. Lembra que o que reage mais rápido? Uma barra de ferro ou a limalha de ferro, né? Se você considerar as mesmas massas. Limalha de ferro é o ferro em pedacinhos, ok? Como você aumenta a superfície de contato entre os reagentes, você aumenta a velocidade da reação, tá? Normalmente, aumenta a temperatura, você aumenta a velocidade da reação, né? A própria pressão, ok? Pressão, maravilhoso. Aumenta a pressão, maior quantidade também de contato entre os reagentes, né? Você tem mais choques, né? Que a gente chama, e aí você também aumenta a velocidade da reação. Você pode ter aqui, ó, também, ó, concentração dos substratos. Então, quando você aumenta a quantidade do substrato, você também aumenta a quantidade de choque entre eles e a gente acaba acelerando, né? E o famosíssimo catalisador, ok? Quanto maior a quantidade, né? Quantidade não, né? Mas a presença do catalisador vai sim determinar uma maior velocidade da reação. Lembrando que catalisador acelera a reação, mas não desloca o equilíbrio. Ele não considerou reações que estão em equilíbrio, tá? Senão teriam as setinhas aqui, ó, para a esquerda, beleza? Tá? Então ele está botando reações que são consecutivas. O que significa isso? Que o produto, ok, de uma reação é o reagente da reação seguinte. Beleza? Então aqui, ó, o NO ele é produto, aqui ele é reagente. O NO2 ele é produto, aqui ele é reagente. Beleza? Então são reações consecutivas. Beleza? E aí o que acontece, cara? Ele está querendo, né, diminuir o máximo possível a liberação do NO. Então a gente vai ter que avaliar as alternativas para sacar qual que de fato, né, segue aqui o comando, que é diminuir, tá, a quantidade do NO, aumentando, aí vai ser um desses fatores que tiverem aqui relacionados. Então vamos avaliar uma a uma com calma, com tranquilidade, para a gente não ter nenhum tipo de problema. Então, na letra A, ele diz que aumentando a pressão de oxigênio na etapa 1. Lembrando que pressão de oxigênio, né, pressão parcial, né, de um gás, equivale à quantidade, concentração do substrato, tá? Então aqui, ó, também, ó, aumento da pressão parcial, tá? Então, em relação aos gases, você pode utilizar a ideia de pressão parcial. Então, se aumentarmos a pressão parcial do nosso queridíssimo oxigênio na etapa 1, ó, a gente está aumentando a concentração do reagente. Então, eu vou aumentar a quantidade
né, de NO formado, beleza? Então a gente vai acelerar essa reação formando mais NO. Então não é o objetivo aqui do nosso comando, beleza? Na B ele fala em aumento da concentração de NO2. Olha só, de NO2. E aí o que acontece? Você está aumentando o reagente, você vai aumentar, ó, a quantidade do produto, ok? Então também não é o objetivo, né, o que está na letra B, beleza? Se você aumentar a quantidade de amônia na etapa 1, novamente, se eu aumentar a quantidade do reagente, eu vou novamente aumentar o quê? A quantidade do NO, e não é o objetivo do nosso comando, certo? No caso de aumentar a quantidade de oxigênio na etapa 2, o que vai acontecer? Se eu aumentar a quantidade de oxigênio, eu vou ter mais oxigênio reagindo com quem? Com o NO. Então, esse cara vai diminuir. Opa, é exatamente o que a gente está querendo na questão. Então, ficou a letra D de jeans. Vitão, e a E? Repara que ele falou que o processo é exotérmico, e aí que está o que muita gente pode ter se confundido, né? Na etapa 1, a referência. Ó. Então, lembre o seguinte, se essas reações elas são exotérmicas, a reação no sentido oposto, que ele não apontou, seria endotérmico, ok? E lembrem que o aumento da temperatura, né, você vai estar lá, pô, então eu vi lá no deslocamento, né, que quando eu aumento a temperatura, a gente desloca no sentido endotérmico, não é isso? É isso, beleza? Só que aí o que acontece? O sentido endotérmico é esse sentido inverso que ele não me apontou o que acontece, sacou? Então, realmente, assim, aumentar a temperatura dos reagentes na etapa 1, tá? Se tivesse em equilíbrio, ele aumentando a temperatura desse sistema, você deslocaria, só que não é o caso. Então, por isso que a letra E não cabe nessa questãozinha, beleza? Então, você tinha que ter ficado ligado e, meu irmão, não caído nessa maldadezinha. Uma maldadezinha, tá? Mas eu acredito que a maioria aí, batendo já o olho na D, já encaixaria a resposta, beleza? Espero que tenham curtido, espero que tenha ajudado. Um forte abraço e até a próxima.